Oi gente, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Esse canal basicamente vai ser sobre mangás e sobre filosofia, né? Eu vou relacionar o meu conhecimento de filosofia com o meu conhecimento de mangás para fazer uns vídeos interessantes, né? E mostrando também que os mangás são muito mais profundos do que parecem, né? Enfim, hoje nós vamos falar de algumas coisinhas. O principal tema do vídeo, o mangá principal, que vai ser o tema do vídeo, é Berserk, ok? Berserk, essa belezinha, eu amo esse mangá do fundo do meu coração. E a gente vai relacionar Berserk com Nietzsche, com falar um pouco do Sócrates também, né? E a gente vai falar um pouquinho do Maquiavel, né? Eu não sei muito de Maquiavel, então eu não vou falar muito sobre Maquiavel, ok? No máximo eu vou citar. Ok, vamos lá. O que eu tenho para falar aqui, né? Como você já deve ter visto no título do vídeo, o excesso de racionalidade vai te transformar em um monstro. Que título estranho, né? Como assim? Por que o excesso de racionalidade vai me transformar em um monstro? Vamos lá. Há muito tempo se diz, né, que o excesso de emoção, né, que o excesso de... sabe, você não pode ser emocional demais, você não pode, por exemplo, de acordo com, por exemplo, as religiões, você não pode ceder aos prazeres da carne, senão você vai se transformar em um monstro, certo? Né? Não só isso, a filosofia de Sócrates, por exemplo, né? O Sócrates ele era muito racional, né? Extremamente racional. Eu amo a filosofia de Sócrates, é uma belíssima. Mas, por exemplo, vamos lá. Ele era muito racional, ele era racional demais, era sempre razão, era sempre isso que reinava, sabe? Isso que era o carro-chefe das coisas, né? Tanto que tinha o diálogo socrático, que é uma coisa bem interessante, né? Que o Sócrates propunha, né? Que você começa uma conversa e você vai destrinchando um conceito até não ter mais sentido aquele conceito, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa ela fala, o Sócrates a pessoa ela fala assim, por exemplo, né? É, eu gosto do amor, sabe? E o Sócrates fala, o que é o amor? E a pessoa fala, o amor é uma emoção, né? E ele fala, o que é uma emoção? Aí ele explica o que é uma emoção, né? Sei lá, uma coisa química, né? O que é uma coisa química? Ele vai destrinchando, né? Eu expliquei porcamente, mas é basicamente assim, ele vai destrinchando até a pessoa perceber que, caralho, nada faz sentido, tá ligado? Racionalmente nada faz o menor sentido, a vida não faz o menor sentido, né? Mas enfim, é interessante isso. Mas, ok, por que eu tô falando de Sócrates? Porque a gente vai falar de Nietzsche, né? O que Nietzsche tem contra Sócrates? Nietzsche detesta Sócrates. Quer dizer, não detesta. Nietzsche discorda absurdamente de Sócrates, tá? E ele propõe um novo conceito. Por que ele discorda de Sócrates? Porque o Sócrates ele fala puramente que a razão é a única coisa que deveria ser levada a sério e a emoção dele deveria ser deixada de lado para você ter virar uma pessoa íntegra, né? Basicamente. O Nietzsche ele fala do espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. Tá? Eu estou dando um contexto filosófico primeiro para depois falar de Berserk, ok? O espírito apolíneo vem de Apolo, né? Que é o deus Apolo, que é o deus racional, né? Da razão e tal. O espírito dionisíaco vem de Dionísio, que é o deus do vinho, o deus das festas. Então, basicamente, né, o Dionísio é a emoção, né? Então, Apolíneo, razão, e Dionisíaco, emoção, certo? Ok, o que o Nietzsche fala? Ele fala, cara, Sócrates, na moral, cara, você é estúpido, você não pode pensar desse jeito, entendeu? Você não pode pensar que só o espírito apolíneo deve prevalecer, entendeu? Você tem que pensar no espírito apolíneo e o dionisíaco. Você tem que pensar, ser racional e também ser emocional. Porque, cara, a gente tem que amar a vida também, sabe? A gente tem que... É o amor fati, né, de Nietzsche, de amar a vida. A gente tem que pensar de um jeito, as coisas de um jeito mais emocional também, né? E a gente tem que fazer um balanço entre os dois. O negócio do Nietzsche é um balanço entre os dois, certo? A gente não pode ser 100% racional, a gente não pode ser 100% emocional, porque senão pode dar merda, certo? Ok, onde é que eu entro em Berserk? Vamos lá.
depois dessa introdução, né, nós vamos falar do personagem que cedeu à racionalidade, né? Griffith, né? Eu vou dar uns spoilers pesados de Berserk, então se você não leu pelo menos até a Era de Ouro, que é o arco que eu vou tratar, até o final, né, até a parte do Eclipse, vai ler Berserk, cara. Porque Berserk é uma obra incrível, vai lá ler, é muito bom, ok? Pra você não pegar spoiler. Mas vamos lá. O Griffith, né, ele cedeu ao excesso de racionalidade. Ok, vamos lá. Berserk fala muito, né, desse hedonismo, né, que é o excesso de emoção, né? Todos os monstros de Berserk são sempre movidos uma energia sexual intensa, sabe? Uma energia... eles viram monstros, basicamente, os apóstolos de Berserk, né? Eles cedem a emoção, né? O espírito dionisíaco, né? Basicamente eles viram monstros porque eles cedem emoção. Aquela coisa bíblica clássica de que a pessoa não pode ceder aos pecados carnais, né? Isso é inicialmente o conceito do mal de Berserk, mas o Griffith subverte isso, né? Berserk fala que excesso de emoção configura o mal, né? O mal vem do excesso de emoção, né? Aqueles monstros fazem, por exemplo, vários monstros de Berserk fazem atrocidades porque eles querem, estão nem aí, vão matar mulher, vão estuprar e tal, né? Vão matar gente, matar criança porque eles querem se divertir, entendeu? É emoção reinando, é espírito dionisíaco reinando, né? Ok, por que o Griffith é diferente, né? Porque o Griffith ele sempre foi 100% racional, 100% metódico. Isso foi o que transformou ele em um monstro, né? Vamos lá. Né? A gente também pode traçar um pouquinho com Maquiavel, né? Porque o Griffith ele sempre teve essa coisa maquiavelista, né? Ele é extremamente político, né? Para você ser político, você tem que ser maquiavelista, certo? Então para ele os fins justificam os meios, né? Não é uma coisa que o Maquiavel tem realmente falado, né? Mas é uma coisa que ele defendia, né? É a síntese do que ele pensava, né? Principalmente no livro O Príncipe, do Maquiavel, né? Enfim, os fins justificam os meios. O Griffith, ele vai fazer de tudo para chegar nos sonhos dele. Então, por exemplo, ele manda o Guts matar o Julius, né? Que é o opositor dele, político, né? Para ele ganhar poder político, certo? Mas aí o Guts acaba matando o filho do Julius, que é apenas uma criança, né? O Guts fica claramente abalado com isso, o Griffith, E o Griffith, que é um psicopata, né? Eu acredito que o Griffith seja um psicopata, tem um transtorno antissocial, né? Ou condutopata, como alguns chamam, né? Enfim. O Griffith, que é um psicopata, ele pensa racionalmente naquilo, ele não fica abalado pela morte daquela criança. Ele fala, pelo menos o Julius morreu e ele não vai ter um próximo descendente, né? Ele não vai ter um descendente dele para ser meu inimigo, né? E aí ele fica feliz, tem aquela cena que ele sorri porque o Guts matou o filho do Julius, né? Porque ele pensa racionalmente. A partir daí a gente começa a ver que o Griffith é estranho, tem alguma coisa de errada com ele, né? Enfim, vamos lá. O Griffith, ele faz de tudo, né? Como eu já disse, ele faz de tudo para chegar no sonho dele, que é ser um rei, né? Que é governar. Mas ele tem um momento que ele não faz isso, que ele vai demais, ele sai do espírito apolíneo e ele vai pro dionisíaco, né? Que ele vai, né? Quando o Guts ele deixa ele para trás, não, o Guts era um cara que se importava muito, inclusive, eu vou falar uma coisa aqui estritamente, tá? O Griffith, ele tem um tesão carnal pelo Guts, tá? Ele é obcecado pelo Guts, tá? Enfim, eu já explico isso, tá? Tanto que o cara do Quadrinhos da Sarjeta, né? Acho que é o Alex o nome dele, né? Ele fala que o Berserk é o boys love do mal, né? E até que faz um pouco de sentido, né? Mas enfim, quando é que o Griffith cede ao espírito dionisíaco, né? Basicamente, quando ele fica super triste com a saída do Guts, né? Ele vai para o quarto da princesa e ele transa com ela, né? Que era uma coisa assim, por exemplo, ele queria chegar ao ser um rei com a princesa, né? Porque ele queria chegar ao topo,
usando a princesa, né, estrategicamente, né, para justamente ser um rei, né, virar um rei depois, né. Ele cedeu aquela emoção. Ele transou com a princesa não estrategicamente, ele não pensou estrategicamente, sabe? Ele fez aquilo porque ele queria descontar aquela emoção reprimida, aquela raiva reprimida de que o Guts não pertence mais a ele, e ele usou a emoção pela uma das primeiras vezes na obra, né? Pela primeira vez na obra, né? Então ele transou com a princesa porque ele queria extravasar, e aquilo sai. Quando o rei, né, que é o cara super estranho, né, ele descobre aquilo, ele tortura o Griffith, né? E aí o Griffith, ele provavelmente pegou uma chavezinha na cabeça dele e virou. Ele falou, não posso ser mais emotivo, eu não posso usar mais minha emoção, eu tenho que ser 100% racional, eu tenho que virar um monstro, entendeu? E aí que o Griffith vira um monstro mesmo. Por quê? Um ano depois da tortura horrível que o Griffith sofreu, né? Seus tendões dos pés foram cortados, dos braços foram cortados e a língua foi arrancada para ele não poder falar mais, né? O Guts e a galera do bando, né? Quase que eu falei o bando do chapéu de palha, é anime errado, mangá errado, enfim. O bando do Falcão vão atrás do Griffith para pegar o amigo deles de volta, né? Porque ele tá sendo torturado, brutalmente torturado, a Casca acha que ele vai morrer e tal, enfim, né? Ok, quando eles vão recuperar o Griffith, né, o Griffith, ele tem uma cena que ele tenta enforcar o Guts, porque ele tá muito bravo com o Guts, né? Parece até um abraço, o Guts achou que ele tava tentando abraçar ele, mas ele tá tentando enforcar o Guts, porque para ele o Guts é o motivo para ele ter sofrido tudo que ele sofreu, né? Enfim, e aí chega o famigerado eclipse, né? Onde o Griffith ele cede 100% à racionalidade e ele vira um monstro racional, né? Aqui eu explico por que você não pode ceder à racionalidade, né? O Griffith, ele, em vez de escolher uma vida confortável, né, ao lado de seus amigos, né? Tudo bem, ele não ia ser rei, ele teria que abrir a mão do sonho dele, que é ser um rei. Mas ele não teria que fazer nada, sabe? Ele não teria que lutar contra os amigos, sabe? Ele não teria que matar todos eles. Ele escolhe sacrificar os amigos dele com o Berrelite que ele tem, né? Ele sacrifica os amigos dele, e não só isso, né? Racionalmente, pensando racionalmente, claro que tem um fundo emocional nisso, sabe? Ele tem a emoção, aquela emoção de querer chegar no sonho dele, mas mesmo assim ele faz tudo tão racionalmente, tão maquiavelicamente, sabe? Pensando que os fins justificam os meios, que ele não só mata os amigos, ele mata todos os amigos, deixa o Guts vivo e ele pega a Casca, que é basicamente a namorada do Guts, né? E ele abusa da Casca na frente do Guts. Mas agora a gente vai pensar, você pensa, ué, o Griffith fez isso, mas não é, por exemplo, a pessoa ela faz o ato sexual, né? O Griffith abusou dela porque ele queria prazer. Né, porque ele é sádico, ele é completamente insano. Ele é insano, sim, mas essa não é a questão. Ele fez isso, ele até fez isso racionalmente. Ele fez isso usando a racionalidade dele. Né? Então ele fez isso pra chocar o Guts. Ele não fez isso por prazer. Isso que faz ele um monstro completo. Ele fez aquilo, ele deixou a Casca naquele estado horrível, né, de regressão, né, que ela fica louca, né? Ele fez isso com a companheira de bando dele. Ele traumatizou o Guts pro resto da vida. Ele matou todos os amigos que importavam com ele. Tudo racionalmente. Esse é o perigo da racionalidade. E nisso ele virou o anjo, né, da mão de Deus, né? Que de Deus não tem nada, né? Basicamente o próprio demônio, né? É uma coisa... Enfim. E aí... basicamente isso que eu tô tentando dizer, sabe? As guerras, por exemplo, na vida real, elas são completamente racionais, sabe? Elas são racionais. Porque você, por exemplo, eu vou, por exemplo, se eu for lutar contra a Argentina, eu vou fazer uma guerra contra a Argentina, né? Eu tento, né? Beleza, eu falo assim, eu vou ir pra cima dos argentinos, né? Eu vou mandar minha tropa pra lá e eles vão matar a galera. Eu não vou pensar assim, né? Nossa, mas e as crianças, né? E as mulheres, né? E as pessoas, os idosos, as pessoas que vão morrer na guerra, os homens inocentes que vão morrer na guerra. Eu não vou pensar isso, porque isso não é racional, isso é o espírito dionisíaco. Eu não posso ceder o espírito dionisíaco, sabe? Eu tenho que ser político é ser racional.
Fazer uma guerra é o ápice da racionalidade em excesso, que te torna um monstro. Você olha para aquilo, você olha para aquelas crianças morrendo e você não liga, sabe? Você fala assim, eu vou fazer de tudo para ganhar essa guerra, entendeu? E esse é o mesmo pensamento do Griffith, né? Então é isso, é basicamente por isso que o racionalismo em excesso vai te transformar em um monstro, ok? Lembrando, eu não tô falando que você não pode ser racional, você pode ser racional, e isso é muito bom, pra falar a verdade, né? Pra conseguir aguentar algumas coisas da vida, as pedradas que a vida te dá. Mas enfim, você tem que ser tanto racional quanto emocional, porque senão você vira um monstro, né? Você tem que estar no equilíbrio, né? O próprio Sócrates falava do equilíbrio, isso o Nietzsche não citou, né? Que é uma coisa que o próprio Nietzsche falava, mesmo discordando de Sócrates, né? O equilíbrio, né, entre os dois. Você tem que ser um ser humano equilibrado, né, entre o racional e o emocional, né? Você tem que ter um bom senso para equilibrar os dois e não virar um monstro, né? Que nem o Griffith, por exemplo.